contratos. Mas, professor Mike, quais são as atribuições que a lei de licitações traz para quem está no controle interno? Já que você falou aqui no início que a lei trata 34 vezes do tema dentro da legislação. Então, eu vou trazer para vocês aqui de uma forma bem prática e bem dinâmica quais são as atribuições que a lei traz sobre a controladoria e quais as melhores práticas que vocês podem aplicar no dia a dia para obter resultados, dando mais segurança para o seu gestor no âmbito das contratações públicas. A gente sabe que uma das áreas que mais dá dor de cabeça para o controlador, para as equipes de controle interno, são as contratações. As contratações são infinitas, elas não param, sempre tem uma demanda nova, muitas vezes sem planejamento, e isso acarreta aí na morosidade dos processos, o processo com muitas falhas, principalmente de formalidade. E isso termina ali chegando para a controladoria verificar. Então você se torna aquele cara chato ali da prefeitura, porque você fica só corrigindo os erros, indicando as falhas dos seus colegas, certo? Então a lei falou 34 vezes em controle. Um fato interessante é que toda vez que ela fala de controle, ela fala também de assessoramento jurídico. Ela também fala da procuradoria, que pela lei de licitações agora, lá no artigo 53, a procuradoria também é um órgão de controle interno. É uma função atípica da advocacia pública. Ela também vai fazer controle dos atos administrativos e dos atos de contratações. Diferentemente da 8666 da lei de licitações anterior, que dizia que o procurador ali, o assessor jurídico, ia dar um parecer apenas acerca da conformidade do edital de licitação. Agora, a nova lei de licitações, ela diz que o assessor jurídico tem que analisar toda a fase preparatória do processo. Toda a fase de pesquisa de preço, de documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, termo de referência, mapa de riscos e por aí vai. Então ele tem um papel muito mais amplo, certo? Então, beleza. Primeiro ponto, já entendemos aqui o que é controle, o que é sistema de controle, o sistema de licitações, o que é atividade de auditoria, que é o que vocês vão fazer nas contratações. E aí nós temos lá na Lei de Licitações e Contratos, o artigo 5º, que traz os princípios da licitação pública. São 22 princípios. E na hora de você tomar uma decisão, seja em uma análise que você esteja fazendo, uma decisão, uma orientação técnica que você faça em um processo de licitação específico, ou via uma instrução normativa, você deve se atentar para um desses 22 princípios para justificar os seus atos, certo? Então tem lá o princípio da celeridade, o princípio da publicidade, o princípio da vinculação ao edital, o princípio da transparência. E aí você deve se atentar também se na hora de justificar os processos de contratação, a administração, as unidades demandantes, os requisitantes, estão utilizando os princípios também para justificar as compras públicas. Esses 22 princípios da Lei 14.133 vão se alinhar com os princípios da atividade de controle interno, com o princípio da segregação de funções, onde o controlador não pode ser fiscal de contrato, não pode ser pregoeiro, onde quem fiscaliza não executa a atividade que vai ser fiscalizada, o princípio da aderência a diretrizes e normas, o princípio de criação de provas independentes. Tudo que você alegar em uma auditoria, você tem que trazer prova que comprove ali o que você está arguindo, certo? A controladoria vai ter o papel, junto com a alta administração, de selecionar os agentes públicos que trabalham com licitações e contratos. Então, o pregoeiro, o agente de contratação, os fiscais de contratos, devem ter ali o crivo do controlador e da equipe de controladoria para fazer a chamada gestão por competências. Essa gestão que deve selecionar os agentes públicos que tenham atribuições inerentes à área de licitações e contratos, tenha formação adequada para ser fiscal de contrato, de um contrato específico, tenha formação em ensino superior, sejam preferencialmente servidores efetivos do quadro. É a chamada gestão por competências e a controladoria tem que participar desse processo.
Da mesma forma, vocês devem participar também e incentivar a governança das contratações, através da elaboração de um plano de contratações anual e também da confecção dos regulamentos de licitações e contratos, os decretos, as instruções normativas, portarias que tratarem de contratações deverão ser construídas junto entre o jurídico e entre o controle interno, para que eles não andem em descompasso, certo? Garantindo também a perfeita utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas. Controladoria, fazendo essa gestão por competência e governança das contratações, tem que verificar se o município está cumprindo com a publicidade oficial. O contrato administrativo ele só é válido depois de publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, com exceção dos municípios até 20 mil habitantes, que tem aí até abril de 2026 para poder utilizar esse portal. Mas está chegando a hora já de utilizar de forma obrigatória. Então, o restante dos municípios, os órgãos públicos, têm que publicar edital, termo de referência, TP, os contratos, as atas, os aditivos, os atos de autorização de contratação direta, todas no PNCP, certo? A Controladoria também tem que participar da confecção dos instrumentos que vão normatizar a utilização dos procedimentos auxiliares, do sistema de preços, dos credenciamentos, do procedimento de manifestação de interesse, dentre outros. E a lei também diz que, em alguns casos, a administração pode lançar editais como chamado orçamento sigiloso, sem as planilhas com preços e valores unitários para a licitação, para obter proposta mais vantajosa das empresas, propostas mais reais. Agora, a lei diz também que esse sigilo ele não permanece perante a atuação da Controladoria. Isso nos traz a um princípio do controle interno também, que é válido lembrar. Nenhuma informação pode ser negada para um agente de controle interno enquanto ele estiver cumprindo sua missão institucional, realizando algum trabalho de verificação, de vistoria, de auditoria, certo? Um outro papel que a Controladoria vai ter nas contratações é a criação de minutas padronizadas, em parceria com o assessoramento jurídico. A Controladoria tem que criar as minutas de todos os artefatos que vão ser utilizados em licitações, de PCA, de DFD, de ATP, de mapa de riscos, de editais diversos para todos os tipos, criando um padrão para ser seguido. E aí você já tem esses modelos dentro da sua entidade? Comenta aqui no nosso chat, certo?